positiva, confiante, pensativo, pilhada, prometido, preparado, destemido, determinado, sendo a diferença, pensativo, desafiada. E aí, galera, tem 40 pessoas só que respondeu, a gente tá em 100 aqui. Vamos lá. Apreensivo, harmônico, tecendo esperança, olha que bonito. Sendo a diferença. Eu só tô vendo o foguetinho indo de um lado pro outro aí, ó, no meio da nuvem. Com expectativa. Aí, ó. Quem que tá riscando aí? Alguém riscou? Aparece pra todo mundo se a gente mexe aqui. Boa. Batendo 50. Feliz, útil. No final aqui, né? A gente vai passar aqui o mentir. Mas no final o pessoal tá muito motivado, animado, curioso, ansioso, empolgado, entusiasmado, confiante, trabalhando, brilhante. Aí. Legal. Vamos passar para o próximo. Vamos lá. Votação aí. Coloca de 1 a 10 aí. O quão você está preparado, o quão você está querendo aprender, o quão você está preocupado com a sociedade, querendo colaborar com todos no desafio e querendo se divertir. Vamos lá. É. Galera, tá tudo no máximo aí. Tá fácil isso daí. Essa aí tá todo mundo respondendo, ó, 53 Matheus, respostas. Oi? está fácil as perguntas boas. Tinha que colocar assim, com tempo, aí isso aí ia ver bem baixo, assim. Legal. Boa. Legal, vamos pro próximo aí, a gente vai tocando. Aí, galera, dá um enter aí que vai ter umas perguntinhas. E aí, vão entrando aí. Que daqui a pouco eu vou liberar, vocês vão ter que responder uma pergunta.
Vai, vou liberar, hein? Opa, pulou. Deu ruim, hein? Vamos lá, tá entrando de novo. Vamos ver quem responde. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Ah, uma pessoa só acertou? Como assim? Ô, louco, quem que foi? Pode falar aí. 144. Quem que foi que acertou? Ninguém. Por jeito, ninguém. Vamos lá. Isso aí, só para dar uma quebradinha. Boa. Uma pessoa só acertou. Quem que foi? Foi o Pedro, 199. ele comentou aqui no chat. É. Depois tem que dar um prêmio pro Pedro. Boa. Vamos lá, Babá, dá então. uma explicada aí como é que é. O pessoal tá falando que não tá conseguindo interagir. No Mente? Tá. Ah, eu posso explicar. A gente vai fazer isso em todos os eventos do desafio. Mas tem um site que você entra. Eu vou até compartilhar aqui de novo a tela para vocês perceberem. Vamos lá. Ó, esse site, voltando aqui. Ó, aqui em cima ó, tem esse www.mente.com aqui, ó. Aí você entra nesse site e coloca esse código 199069. Aí você vai entrar, vai ter essa pergunta. Lá nessa pergunta você vai conseguir dar a nota. Então, ó, por exemplo, aqui, ó. Quanto você está preparado para os desafios futuros aí do Covid? Aí, ó, a gente deu uma equilibrada aqui, ficou a média 8, mas teve gente votando 2, aqui no 3, né? No 5, aqui no querendo aprender, ó. Tem gente que não tá querendo aprender, não. Tem gente que tá, enfim, quem tá preocupado com a sociedade, querendo colaborar com a galera do desafio, ó. Tem um pessoal competitivo aqui, ó. Bem competitivo. E querendo se divertir também, ó. Pessoal querendo coisa séria aqui também, aqui no início, mas bastante gente querendo se divertir. E aí entra nesse número aqui, ó, e vota. A gente vai fazendo isso na maioria das palestras do desafio para começar, para dando esquentando, fica todo mundo quietinho no início, enquanto a palestra está começando, o pessoal está chegando. E, enfim, vamos se divertindo, tá bom? Boa. Eu queria, então, começar aqui a conversar com vocês. Vou me apresentar formalmente agora. Eu sou o Matheus, estou na organização do Desafio de Inovação da UFSCar, essa edição de 2020, com foco nessa parte do Covid, né, que a gente está passando por essa dificuldade, esse isolamento. Vamos criar soluções para isso, se esforçar. A gente até quis fazer um desafio com uma duração mais longa para efetivamente essas soluções que vocês vão trabalhar nesses meses vão ao público, né? Vão para a sociedade, porque muitas das vezes soluções que a gente trabalha em um fim de semana, trabalha em uma semana, às vezes ela não cria um grau de maturidade que chegue ao mercado, né? À sociedade. Então, a nossa intenção é de ter esse desafio longo e gerar essas soluções nesse sentido. A gente está se esforçando bastante aqui. Não está sendo fácil fazer esse evento, digo por todos.
A gente teve a ideia faz um mês e pouco, né? Um mês e meio. Logo que a gente teve a ideia, a gente já começou a divulgar e desde então a gente está nos trabalhos aí para proporcionar o melhor evento possível para vocês. Eu queria chamar agora o professor André. Ele é vice-diretor da Agência de Inovação da UFSCar. A agência é o órgão, né, a instituição aí que está cuidando do desafio. Ela é responsável pelas realizações dos desafios de inovação da UFSCar. E o professor está aí para ajudar a gente a abrir esse evento. Vamos lá, André. Beleza, obrigado, Matheus, e boa noite, galera. Espero encontrar vocês com saúde, principalmente, né, e com ânimo para encarar os desafios aí que a gente tem. Acho que tem alguém com o microfone ligado aí. E aí, pessoal, eu primeiro quero agradecer aqui ao Matheus, fazer um reconhecimento, né, a KL também, a essa equipe que está por trás aí nos bastidores, organizando esse evento, numa situação diferente, fora do normal que a gente vive, onde tudo é mais difícil. Só me dá um tempinho bem rapidinho, só para eu desligar, porque eu estou com duas imagens, mas aqui do celular está trazendo um som, tá dando um eco. Pronto, tirei. Então, eu sei o quanto é difícil fazer coisas novas como essa, né? Organizar eventos, nesse momento em que está todo mundo se adaptando ainda a esse chamado novo normal, né? E eu vou ter uma participação mais daqui a pouco, falando um pouco sobre cenários com vocês, apresentando alguns elementos que vão ser insumos, subsídios para o trabalho aí que vocês vão desenvolver, né, para o projeto que vocês vão desenvolver. Mas eu estou aqui antes, primeiro, usando o chapéu da universidade, fazendo uma representação da reitoria, que não pôde estar presente, né? A reitora Wanda Hoffmann, que está hoje numa reunião muito importante, organizando aí os preparativos para uma reunião de Consunium, então por isso ela não pôde vir. E o Ferrari também, que é o nosso pró-reitor de extensão, também não pôde estar presente em função dessa reunião, e o professor Rafael Aroca, que é o diretor da Agência de Inovação. Então, eu estou aqui representando os três, na verdade, também como coordenador institucional desse desafio de inovação, mundo pós-Covid. E queria dizer que é uma satisfação muito grande, né, para a universidade. Se você é membro da universidade, fique contente por isso. Se você não é, também fique contente, porque a universidade é a comunidade. Não existe essa fronteira entre universidade e comunidade. A universidade é a sociedade. E a gente fica muito feliz aqui celebrando esse momento de realizar um evento como esse. Um evento que, sobretudo, um olhar positivo, né? Um olhar otimista, um olhar esperançoso para o nosso futuro, para a nossa sociedade, para o nosso planeta. Então, assim, antes de mais nada, é importante a gente reconhecer que a gente está passando por um momento de muita dor, com uma crise sanitária muito avassaladora, né? Tivemos aí, nesse fim de semana, o atingimento da marca de 100 mil pessoas que morreram por conta dessa doença, por conta dessa pandemia, né? Então, isso é, sem dúvida, muito triste para a gente. E devemos continuar lutando, tomando todo o cuidado possível, né? Criando esse novo ethos da ética do cuidado, esse comportamento do cuidado, não só conosco, mas com as pessoas mais vulneráveis, que são grupo de risco ao nosso redor. Tá? Eu falo isso para vocês porque eu sou professor da UFSCar já há 10 anos e eu sou casado com uma profissional de saúde. E a minha esposa, ela está grávida, está no 6º mês de gravidez e ela não teve permissão para parar de trabalhar. Ou seja, ela continua trabalhando normalmente, né? Quer dizer, só que agora com uma rotina completamente caótica em função da quantidade de pacientes de Covid. Então, os hospitais realmente estão passando por um momento muito difícil, recebendo muitos pacientes,
e ela tem acompanhado tudo isso, tem observado. Por 3 vezes ela já entrou num processo de quarentena aqui em casa, dentro da nossa casa, né? De isolamento de mim e da minha filha, de 2 anos de idade, a Sofia. Então está vindo aí o Davi nesse momento, nesse clima, mas também com esperança, né? Trazendo a mensagem da esperança, da vida, né? A vida que está surgindo, a vida que não para, a vida que flui, né? Apesar de todas as dificuldades. E essa é a mensagem principal desse desafio, né? Essa é a disposição que a gente quer criar com ele. Foi isso que a gente pensou há mais ou menos 2, 3 meses atrás, quando a gente começou as primeiras reuniões para delimitar, né, para desenhar esse desafio para vocês, que é exatamente proporcionar, né, um olhar apreciativo para esse momento que a gente vem tendo. Porque são nos momentos de maior dificuldade que a gente cresce na vida. São nesses momentos que a gente se autoconhece, que a gente olha para dentro de si, encontra os próprios limites, encontra as principais motivações, aquelas motivações que são reais, né, que são verdadeiras ao longo da nossa vida. São nesses momentos que a gente ressignifica a nossa filosofia de vida, o que realmente é valioso para a gente, o que é prioritário, né? O que nós queremos ser, afinal, ou seja, todo um processo de autoconhecimento e depois um olhar para fora para entender esse mundo, né? Essa mudança que está acontecendo e como é que eu me posiciono nesse mundo, dando uma contribuição para ele, né? E me realizando com isso. Então, tem muito esse olhar de autorrealização, né? De autoconhecimento e autorrealização. Então, esse foi o objetivo. E, apesar de toda essa dificuldade que a gente vem tendo, toda essa tristeza que a gente vem tendo com a pandemia, nós temos que ser otimistas, temos que ser esperançosos, né? Temos que ter o olhar apreciativo, temos que identificar as oportunidades de crescimento, né? Como a gente pode ajudar a construir uma sociedade melhor, como a gente pode nos moldarmos a sermos pessoas melhores, né? A melhor coisa que eu posso fazer para a sociedade é me tornar uma pessoa melhor. Porque se eu me tornar uma pessoa melhor, por acréscimo, eu vou ser útil à sociedade, né? Eu vou trazer o bem para a sociedade, eu vou ajudar a equilibrar, a regenerar, né? A reconstruir essa sociedade que está vivendo um momento de caos, né? Um momento de colapso de muitas organizações, de muitas instituições, de muitas ideias, né? Então está havendo aí uma espécie de reset do sistema, né? O nível de profundidade desse reset não está muito claro ainda, mas está acontecendo uma mudança de comportamento, uma mudança de mindset, né? De modelo mental, de forma de pensar. Então isso digamos, é o conjunto de novidades que a gente tem aí para acolher dentro de nós, para observar, né, para acolher e para transformar, né? Transformar isso através de uma atitude proativa no mundo, construtiva, que vai, sem dúvida, ser importante para a nossa vida e para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, essa é a intenção desse evento, né? Eu, de novo, aqui agradeço a equipe, agradeço o Matheus por ter conduzido, né? O Matheus vem sendo o coordenador executivo desse evento, e vem se esmerando muito para que ele pudesse acontecer nesse dia de hoje, né? Pudesse iniciar. E agora a gente compartilha esse desafio com vocês de nutrir esse evento, né? Acolham esse evento nos corações de vocês e também nutram esse evento, né? Nutram ele com a energia positiva de vocês, para que a gente possa ter aqui a realização da mais alta possibilidade futura, né? Existem várias possibilidades, várias alternativas ou vários caminhos que esse processo aqui pode tomar de um ponto de vista geral e de um ponto de vista individual na vida de cada um de vocês. E por isso a gente provoca aqui a ideia de que existe, entre essas possibilidades, existe uma que é a mais alta possibilidade futura, né? Existe uma que é a melhor de todas. Então procura sintonizar, né? Usa a sua intuição para sintonizar com essa mais alta possibilidade futura e para que essa possibilidade possa te inspirar a se mover rumo a ela. Tá bom? E se todo mundo fizer isso, todo mundo colocar essa consciência,
nessa oportunidade aqui, sem dúvida, muitas coisas boas a gente pode trazer para esse mundo. Tá ok? Acho que é isso que eu tinha para dizer. Eu estou esquecendo alguma coisa, Matheus? Não, tá legal, né? Muita inspiração aí. Obrigado. Obrigado. Pessoal, só alguns recados. A gente sempre vai estar transmitindo no Facebook. Então, para pessoas que não se inscreveram no desafio, não fazem parte de um grupo, mas querem assistir alguma das palestras, enfim, isso daqui tudo é para todos. Então, também não vai limitar. A única coisa que quem tiver no desafio vai poder entrar aqui no Zoom, vai interagir, enfim, vai mandar perguntas para os palestrantes, vai ter uma certa interação. Além disso, também todas as palestras vão estar sendo gravadas e a gente vai subir no Google Classroom. Depois eu vou explicar aqui ao longo na palestra, né, como que tudo isso vai funcionar, mas sempre vai estar tudo gravadinho ali também, se vocês não puderem comparecer a alguma das palestras, tá bom? Vamos lá então, eu vou começar a apresentar algumas coisas sobre o desafio agora, acredito que tem algumas que vocês já têm conhecimento, algumas outras eu vou entrar em detalhes. Depois que eu apresentar isso, a gente vai abrir para perguntas, então já podem ir mandando algumas perguntas no chat. Enquanto eu apresento, eu não consigo ver o chat, tá bom? Mas a Kaeli e o Murilo vão estar me ajudando. Aí no final da apresentação breve sobre o desafio, eu já respondo essas perguntas. E aí a gente vai para a palestra do André sobre cenários futuros pós-Covid. Um ponto interessante também que eu gostaria de ressaltar é que até para a solução de vocês, é interessante vocês pensarem que é uma solução também para o pós-Covid, para o pós-corona. Não ser uma coisa somente para agora. Entendeu? Porque, tipo, a gente não sabe, né? Isso vai até o tema da palestra do André, o quão isso vai se alongar, mas também vai que um cenário bem hipotético. Acredito que não vai acontecer, mas faz de conta que acaba no meio do desafio, o Covid. Então, por exemplo, a análise de risco. Acabou no meio, acabou o desafio. Não quer dizer isso. Hein? As soluções também têm que estar conectadas com esse cenário pós. Enfim, uma primeira coisinha. E aí, depois disso, o André começa com a palestra dele. É para durar em torno de uns 40 minutos. E aí a gente abre para perguntas também. Então, a gente está com uma previsão para terminar no máximo mesmo até 9 horas da noite. Tá bom? Até para vocês irem se programando. Vamos lá. Eu estou muito feliz, tá, gente? A gente está fazendo uma coisa muito legal aqui. Vamos lá, share. Ó, vamos lá. Aí. Enfim, estamos começando aqui Desafio Fiscar de Inovação e Empreendedorismo, edição especial Covid-19, né? 2020. Já aconteceu uma edição, para quem não sabe, aconteceu em 2017. E a gente está resgatando aqui o Desafio Fiscar. Vamos lá. A intenção é que a gente tenha mais cadências do desafio a partir desse ano. Não está passando? Foi. Aí. Sobre o evento, ele vai ser totalmente online, né? Mesmo que, por exemplo, se resolva toda a situação, a gente ainda continuaria ele online, porque a gente tem muitos participantes de diversos estados do Brasil. Não temos só pessoas aqui da UFSCar, da região de São Carlos ou de Sorocaba, onde tem os campos, né? Lagoa do Sino, Buri. Formado em grupos, né, de 3 a 5 pessoas. A gente vai ter diversos conteúdos, daqui a pouco eu entro nisso. Também tem uma conexão muito forte com a parte de pesquisa da universidade, tá, pessoal? A gente tem diversas pesquisas desenvolvidas aqui na universidade e vocês vão poder utilizar elas durante o evento, tá bom? O evento também é estruturado em fases, não que elas sejam todas elas eliminatórias, só a fase final, a gente vai definir os finalistas. Vamos lá. As fases do desafio. A gente tem essa parte de inscrições, né, que a gente passou até dia 7. A gente está começando a fase de definição do problema, que ela vai durar em torno de 2 semanas. Então, até dia 23, que é não nesse domingo, no próximo, a gente vai estar escolhendo um problema. Já vou entrando mais a fundo. Aí a gente vai ter um mês aí praticamente para construir a solução. Vamos ter uma semana para a criação do pitch e enviar a apresentação, né, da nossa solução. Aí, a partir disso, nós vamos ter a definição dos finalistas, né, e eles vão partir para o aprimoramento dos projetos.
Eles vão ter em torno de 2 semanas para coletar os feedbacks da banca de jurados, né, que vão avaliar os projetos, e aí o pessoal vai ir trabalhando, até que a gente tenha as apresentações finais em novembro. A intenção principal do evento é atender esse chamado de renovação que o Covid está proporcionando para toda a sociedade, né, mas principalmente de uma forma inovadora. Querendo criar soluções a partir do que está emergindo. O objetivo, então, é bem esse, né? Criar as soluções, além de os participantes estarem aprendendo, se desenvolvendo e levando efetivamente esses avanços tecnológicos resultantes do desafio. Isso aqui eu já comentei, né? Mas só para dar uma ênfase também, a gente também tem comunidade externa, não é só a comunidade interna da UFSCar, isso é sensacional. A gente trazendo diversidades de diversos pontos de vista para o evento, a gente acredita que gera mais inovação ainda quando tem essa conexão entre coisas que geralmente não se conectam, seja conteúdos, backgrounds, história de vida, enfim. E cada equipe poderá apresentar somente um projeto, tá, gente? No final do desafio. Se vocês quiserem mudar o projeto ao longo do desafio, vocês têm que refazer as entregas, todas as entregas, e entregar um projeto só no final. Vocês podem mudar o projeto, não tem problema nenhum, vocês só têm que refazer as entregas. A gente tem 2 categorias. Essas categorias a gente pede que vocês escolham elas nessa fase de definição do problema. Então, vocês têm 2 semanas para ver se vocês vão entrar na categoria Startup, que vocês vão estar criando projetos de novos empreendimentos, né? Focado nessa inovação. Ou se vocês vão querer focar nessa parte de tecnologia protegida da UFSCar, que é a propriedade intelectual, tudo isso. Então, vocês efetivamente vão querer pegar alguma pesquisa para construir essa solução e vão querer essa parte de licenciamento, né, que é envolvida nesse tópico. Vocês também podem entrar. As 2 categorias vão ter primeiro, segundo e terceiro lugar, tá bom? Vamos lá, informações importantes gerais. A nossa principal, não digo principal, mas o nosso portal aí, onde vai ter os materiais, toda a gestão de conhecimento, né? Então, por exemplo, as gravações vão estar no Classroom, os slides, materiais, links importantes, até as entregas também vão ser enviadas via Classroom. Eu acho que a maioria do pessoal conhece o Ava ou o Moodle. O Classroom é semelhante a ele, só que tem mais ferramentas e interações ali dentro dele. O Google Classroom. Aqui a gente tem algumas informações dele, então para vocês acessarem ele, entra no site do Classroom, classroom.google.com. Todas essas coisas, a gente vai ter esses slides, a gente vai compartilhar para vocês, tá bom? Vocês têm que entrar, logo que depois que vocês fazem um login nele, vai ter um maisinho no canto superior direito, no desktop, no celular, acho que na parte de baixo. Aí vocês clicam em participar da turma e adicionam esse código. Adicionando esse código aqui, vocês estão dentro dele, e aí toda essa parte de envio de entregas, coleta de materiais, enfim, igual eu já mencionei, vai estar tudo ali, tá bom? Outras ferramentas que a gente vai estar utilizando durante o desafio. A gente vai estar usando o Calendly. O Calendly ele vai ajudar a gente a marcar um momento de conversa com os mentores. A gente tem em torno, por enquanto, tá? Eu acredito que esse número aumente, porque a gente está conversando ainda com muitos mentores, mas a gente, por enquanto, temos 40 mentores disponíveis para vocês irem consultando. A gente tem muita pessoa também, né? Muitos grupos. E aí ele é um software de agendamento. Vocês vão ter a agenda do mentor ali para ver qual que bate com vocês, para estar conversando com eles. Mais informações a gente vai dando para vocês ao longo do evento e qualquer dificuldade. Inclusive, até um ponto legal disso é assim, se vocês estiverem percebendo que tem alguma área de conhecimento faltando, ou se tipo até lotou assim, todos os horários dos mentores que vocês queriam, alguma coisa assim, pode vir conversar com a gente da organização, porque a gente está construindo um evento também. Estamos aprendendo a fazer, esse modelo online é totalmente novo, então deem feedbacks para a gente, enfim, e ajudem a gente a fazer ainda
esse suporte para vocês melhor ainda, tá bom? A gente está com uma intenção muito boa aqui e essa cocriação com vocês, essa colaboração é muito importante. A gente também está com um grupo no Telegram. A gente, junto com os mentores e com o número de participantes, a gente entendeu que estava ficando muito apertado para ficar no grupo do WhatsApp. Então, eu peço que vocês certifiquem que a maioria dos participantes do grupo de vocês esteja no Telegram. É bem importante. Faz aquele esforço de baixar o aplicativo, porque muitas das comunicações com a gente, enfim, vão ser feitas por ele, não por e-mail somente. Tá bom? E por fim, o Zoom aí é o software de videoconferência que a gente está utilizando. Aí, como que vai funcionar as mentorias? Tem muita gente interessada nessa parte de mentorias. Então, a gente vai disponibilizar uma lista, né, um Excel, com o nome dos mentores, a área de atuação deles, uma biografia ali do que eles já tiveram de experiência. E, por fim, um link do Calendly de cada um para vocês agendarem com eles as mentorias. A gente vai liberar as mentorias a partir de amanhã à tarde. Ainda tem alguns mentores chegando, temos alguns ajustes finais. A gente entende que amanhã à tarde já vai estar disponível para todo mundo estar marcando mentoria, tá bom? Ao final sobre as entregas. Ao final de cada fase, a gente vai ter uma entrega. Na fase da definição do problema, a gente já está com a entrega pronta. A gente vai mostrar aqui já para vocês. E aí, na fase de construção de solução, a gente tem diversos temas, igual Lean Startup, Design Thinking, modelo de negócios, né? Então, cada tema desse vai ter uma entrega também. E, ao final, vai ter a entrega geral da parte de construção de solução, que vai ser praticamente todas as entregas juntas, assim, nada além disso. Vão ter que ser, só dando uma ênfase, vão ser enviadas pelo Classroom. Aqui eu mostrando já o calendário das palestras. Tivemos algumas alterações por causa dos horários dos palestrantes. De horário a gente conseguiu manter às 7 da noite. A gente tinha anunciado alguns horários no site mesmo, a gente já fez as alterações, mas foi muito por causa que a gente estava muito próximo da data, a gente fez o evento bem rápido daí, então a gente foi conseguindo alinhar com a agenda dos palestrantes, que são palestrantes muito bons, e até surgiram algumas palestras novas, igual essa o workshop de teoria U aí, no sábado de manhã agora. Então vamos lá, passando rapidinho. Essa abertura e os cenários pós-Covid é o que está acontecendo agora, dia 10 a 7. Aí agora, a palestra que estava na quarta passou para quinta, tá, pessoal? Quinta-noite, às 7, vai ser sobre propriedade intelectual com o Leonardo Cordeiro. Ele faz parte de um grande escritório de propriedade intelectual. Vai estar dando essa palestra. Nessa palestra, inclusive, a gente vai ter a nossa especialista nessa parte de propriedade intelectual e licenciamento. Então, as startups que estão pensando em entrar mais nessa área, é muito importante essa palestra para ter um entendimento de como isso funciona mais aprofundadamente, como especialista no assunto e dando mais uma noção para vocês sobre as patentes que a gente tem aqui na UFSCar. No sábado de manhã a gente vai ter um workshop de teoria U. Esse workshop ele vai ter duração de 3 horas. Vão ser feitos com os grupos mesmo, então cada grupo vai se juntar. A partir de teoria U é uma metodologia de inovação. Eu acredito que se conecta muito com o momento de agora, ela se conecta com o futuro que está emergindo. Inclusive, o professor André é especialista nele, ele vai ser o palestrante. As palestras, tá, pessoal? Eu não comentei, mas todas as palestras vão ter duração de 40 minutos e mais 20 minutos para perguntas. Então, a previsão de acabar cada palestra é 8 da noite, tá bom? E, por fim, uma especialista em mega tendências, que vai ser a Elaine. Ela é uma professora que escreveu o livro Mega Tendências para 2030, brasileira. Muito legal também a especialidade dela. Essas mega tendências também podem auxiliar a entender como que vai ser o mundo daqui 10 anos e como vai colocar algumas coisas de ODS também, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Por fim, aí a gente vai ter a parte da construção de solução. Então, os palestrantes ainda de Custom Development e Design Thinking, eles ainda estão fechando a data com a gente.
Eles estão com algumas datas ainda para fechar no calendário pessoal deles, que eles ainda não conseguiram passar a resposta para a gente. Mas a partir do dia 1º aí, a proposta de valor, que vai ser a Monique Evelyn, ela é uma grande mulher. Ela está eleita pelas Forbes entre os 30 personalidades abaixo de 30 anos. Ela é fundadora do Desabafo Social e ela vai comentar um pouquinho sobre a proposta de valor com nós. O modelo de negócios, Renato Freitas, um dos maiores empreendedores recentes da atualidade aí do Brasil. Fundou a 99, primeira startup que chegou a $1 bilhão, né? Chamados unicórnios. Aí ele em startup com o Júlio, ele tem uma metodologia muito interessante de Lean Inception, especialista no assunto, vai ser muito interessante. E a parte, por fim, de registro de marca aí, que a gente vai também trazer junto com o Leonardo, dessa vez vai ser a Luciana. E por fim, a gente vai ter uma apresentação de como fazer um pitch, uma palestra, né? No dia 28, com a Laura Gurgel, uma grande especialista de pitch aqui do Brasil. Tá bom? Vamos lá. Vou passar um pouquinho mais rápido, para a gente não se alongar. Mas essa daqui eu vou dar um pouquinho mais de ênfase, que é a primeira fase que a gente está agora. As outras eu vou passar mais rápido, tá bom? Então, a gente vai ter todo esse cenário. A gente pede para vocês identificarem quais são os problemas, quais soluções, pegar muitos dados, né? A gente está trazendo os conteúdos para fazer vocês pensarem mais fora da caixa também, com relação a essa parte de futuro. Então, vocês vão ter que fazer essa escolha do problema. A entrega vai ser pelo Classroom e deverá ser enviado no dia 23, domingo, no formato de PDF, tá? E só um representante do grupo precisa enviar, não precisa ser todos. A gente vai ter uma lista de propriedades intelectuais da UFSCar disponível no Classroom, para vocês consultarem. E também a gente está organizando um formulário de pesquisa de problemas. A gente teve uma ideia, acho que bem legal, da gente fazer um formulário para todo o evento, pesquisando quais são os principais problemas que as pessoas estão enfrentando. A gente vai estar soltando ele amanhã e a gente pede para vocês ajudarem a divulgar ele, porque a gente vai liberar as respostas desse formulário de problemas que todos estão enfrentando para vocês terem essas respostas e também poderem ter mais insumos, mais insights para trabalhar nessa fase de definição do problema. E aí o entregável aqui, vamos lá. O que vocês têm que fazer até domingo que vem? Não esse, no próximo. Qual é o problema escolhido, definido, explicar muito bem ele. Pode utilizar imagem, notícia, gráfico, outras fontes. Tudo no PDF, no formato que vocês quiserem, dimensão, essas coisas, mas no PDF. Explicar por que o grupo escolheu esse problema. Se as pessoas impactadas pelo problema reconhecem a existência e a relevância do mesmo. Se sim, como que vocês chegaram a essa conclusão? Então, mostrem, provem isso. Também colocar em qual categoria do grupo, em qual categoria o grupo irá participar no desafio, se vai ser startup ou licenciamento. E aí enviar no PDF até dia 23. Aí essa fase de construção de solução já são as palestras ali que eu tinha mencionado. Cada palestra ali vai ter uma entrega um pouquinho menor, mas vão ser entregas semanais, então, tá bom, pessoal? E no final, no dia 27, aí vocês vão ter que ter entregue todas elas, vocês podem até aprimorar elas ao longo do tempo aí, não tem problema nenhum. Depois dessa entrega final de todos esses templates, a gente vai para o momento de apresentação. A gente vai ter essa palestra de pitch, falando de storytelling, oratória, como formular os seus slides. E vocês vão ter uma semana aí para vocês gravarem o vídeo. Não vão ser apresentações ao vivo. Vão ser apresentações gravadas que vocês vão enviar esses vídeos para a gente. A banca vai ter em torno de 2 semanas para ver todas as apresentações no seu tempo, né? Essa banca ela é formada por uma comissão extra do desafio, a gente não tem conexão nenhuma com eles, e eles vão ser grandes profissionais da área e do assunto, tá bom? É isso. Vão ter que enviar também os slides além do vídeo. A gente também pode, perto da data, a gente também vai dar algum suporte com relação à gravação do vídeo da apresentação para vocês também. Mostrar como dá para fazer, que ferramenta gratuita pode ajudar vocês a gravarem, tá bom?
Aí vai ter a definição dos finalistas, né? A gente ainda não tem um número fechado, a gente vai querer ver quantos grupos vão entrar em cada categoria startup, categoria licenciamento. A partir disso, a gente vai conseguir definir quantos grupos vão para a final, a gente vai avisando vocês ao longo do tempo. Aí vai ter um período de aprimoramento dos finalistas, eles vão receber diversos feedbacks, vão ter que aprimorar isso. Enfim, vai ter uma entrega quadrivolutiva para a banca. E aí vai ter as apresentações finais nos mesmos moldes de envio de imagem, de vídeo para a banca. A avaliação dos projetos vai utilizar esses critérios. Vão ser 3 membros, pelo menos, da comissão avaliadora. Então, vai ter o potencial do projeto para beneficiar a sociedade, a viabilidade econômica do projeto e o potencial para gerar desenvolvimento, inovação e originalidade, potencial de proteção via propriedade intelectual ou outra forma, principalmente para a parte de licenciamento, potencial de globalização, clareza e coerência da proposta, aplicação de conteúdos das capacitações e comprometimento potencial da equipe. Também aqui um fato interessante é que as entregas feitas antes do pitch também são avaliadas. Não vai ser somente o pitch que é avaliado, tá bom, galera? E aí, por fim, as premiações. A gente vai ter premiação de primeiro, segundo e terceiro lugar de cada categoria. A gente vai ter a premiação de melhor pitch, além do primeiro, segundo e terceiro lugar. Também vamos ter a premiação de melhor modelo de negócios, entendendo até que todas as coisas que vocês fizeram antes de modelo de negócios entram nisso, né? E o prêmio mão na massa aí, que é o pessoal que já fez a solução e já está aplicando ela ao mesmo tempo aí. A gente realmente, o grande objetivo aqui é que essas suas soluções vão para a sociedade. Então, quanto mais vocês colocarem isso na sociedade, enquanto já está em curso o desafio, vai ser sensacional. A gente está criando uma premiação só para isso. Algumas premiações já confirmadas. A gente vai ter alguns descontos do Master in Business Innovation UFSCar, que é uma pós-graduação aqui da UFSCar muito interessante, o qual o professor André é coordenador. A gente também tem uma consultoria de propriedade intelectual. Após o evento, vocês vão receber todos os premiados, né? Vão ter essa consultoria para ajudar a parte de registro de marca, proteger a solução que vocês criaram, enfim, né? E aí a gente está trabalhando arduamente para a gente conseguir recurso financeiro, então a gente está buscando patrocinadores, recursos físicos também, um espaço físico de trabalho, algum recurso, mais cursos e mentorias também. A gente ainda não fechou isso, a gente realmente está buscando bastante patrocinadores, mas também não está fácil, tá, pessoal? Mas garanto que até novembro, pelo menos, a gente vai conseguir, com certeza em um valor alto. Podem guardar aí que eu prometi, pode cobrar. E por fim, aqui estão as nossas redes sociais. A gente tem o Facebook, onde está sendo transmitido, então se vocês quiserem compartilhar com o pessoal, vai ser através da página do desafio. A gente também está com o Instagram. No Instagram a gente está soltando várias publicações sobre os palestrantes, sobre os mentores. A gente vai começar também a tirar alguns prints de tela que não dá para tirar foto, mas a gente vai também postar no Instagram do desafio. Se vocês também estiverem com seus amigos no grupo, fazendo alguma coisa, fazendo entrevista, fazendo as atividades, vocês também podem marcar o desafio, a gente recompartilha também nos stories do Instagram, da página. E por fim, está o nosso site aí também. É isso, galera. Vamos lá. Tem 2 perguntas aqui, Matheus. Já podemos começar a responder as perguntas, né? Vamos lá. Beleza. Vamos lá. Pode participar do Startups licenciamento simultaneamente? Não pode, Kaique. É um ou outro. Esses slides vão estar no Classroom? Vão sim, gente. Slide, gravação. Quem ainda não se inscreveu, não pode mais se inscrever, tá? É critério de justiça com a galera aí, tá bom? Porque, tipo, a gente teve um grande tempo de divulgação, enfim. E agora, a partir de... Querendo ou não, tem premiação, tem um monte de coisa. Então, não tem como. Opa, o Henrique Skill aqui tá dando uma contribuição bacana, Matheus. Lê aí pro pessoal. Vamos lá. Cadê Henrique?
Está perguntando se pode oferecer um curso de criatividade como prêmio. Claro que pode. Pode sim, com certeza. Fala com Depois manda uma mensagem no inbox para mim, o Henrique, tá bom? Pelo Telegram. né? Não só o Matheus, não só o Henrique, mas eventualmente quem tiver algum conteúdo relevante que queira compartilhar, fica o convite aí, tá? Boa. Vamos lá. Quantos grupos inscritos? A gente tem 199 participantes. E de grupos, a gente teve 39 grupos já na pré-inscrição, né, na inscrição. E a gente teve mais 10 grupos de participantes individuais. Então, a gente está com em torno de 50 grupos, tá bom? Vamos lá. Tem problema perder alguma palestra? Não, não tem não. As palestras são suporte para vocês, elas vão estar todas gravadas. O que a gente pede é isso para vocês se atentarem e também não perderem algum critério, alguma coisa assim, né? Por exemplo, a gente colocou o comprometimento do grupo ali como um dos critérios de avaliação. Esse comprometimento, em termos de palestra, a gente não está fazendo chamada aqui, gente, não está fazendo nada, então não tem nada a ver com isso. Esse comprometimento é mais com relação ao que foi pedido nas entregas. Então, vocês estão fazendo certinho, estão aplicados e estão entregando na data também das entregas. Se perder a data da entrega, vai ter, com certeza, eu acho que os jurados vão avaliar isso também por justiça com todos também. Se perder a entrega, perde a avaliação e pontos. Não digo que vai perder ponto, assim, ponto. Mas vai ter, querendo ou não, os jurados vão levar isso em consideração na hora de avaliar, né? Por exemplo, se você tiver meio empatado, com certeza isso vai desfavorecer vocês. Vamos lá. Calma aí. Quantos grupos já foi? Quantos são externos? Vixe, o pessoal, de grupo externo é complicado falar assim, ele é completamente externo. Eu posso até avaliar essa métrica, eu tenho que ir lá olhar a planilha. Mas, tipo, o que está acontecendo muito é que tem uma mistura bem grande de comunidade interna com externo. Então, alguém que é aluno do UFSCar chamou amigos. Então, tá bem misturado, assim. E bem legal, assim. Eu não tenho certeza se isso tá... enfim, tem só de comunidade externa. Calma aí, se perder a entrega. Se os dois ou mais grupos tiverem definidos o mesmo problema, alguém terá de mudar obrigatoriamente? Não, nem um pouco. Provavelmente vai ter muitos grupos definindo problemas semelhantes. Eu acho que isso vai ser, na verdade, muito recorrente. A gente acredita que as soluções provavelmente vão ser diferentes. Até se as soluções serem semelhantes, ainda assim vai ter coisa no modelo de negócio diferente, vai ter um monte de coisa diferente. A gente já participou de bastante evento de startup aí e sempre acontecem algumas coisas assim. Haverá um limite de grupos para startups de licenciamento? Não, não tem limite. Sem restrição. E aí, foi todas? Legal. Acho que é isso. Vamos começar a palestra do André aí. A gente está bem dentro do tempo, tá, galera? O professor se programou para uns 40 minutos e aí a gente vai ter mais uns 20 minutos aí de papo para acabar às 9, tá bom? É isso. Tá com você, André. Legal, Matheus, obrigado. Peço para compartilhar aqui a tela, eu vou compartilhar com vocês a minha apresentação, ok? Perfeito. Vocês estão vendo? Sim. Ótimo. Legal, galera. Bem, a gente está se situando, né, nesse primeiro instante, com vocês aqui, esse desafio. E esse desafio ele já aconteceu há 2 anos atrás, né, a sua primeira versão. E esse ano a gente entendeu por bem reeditá-lo, né, fazendo com uma nova roupagem adequada a esse momento que a gente está vivendo. E aí a gente não pode falar desse momento sem deixar de observar coisas como essa, né?
Então, olhando para essa foto aqui, a gente tem uma vaga noção de que é muito bonito, né, esse momento de delicadeza aqui entre uma mãe e filha, mas é ao mesmo tempo triste, né, porque a gente tem aqui uma situação de cuidado, né, de proteção entre duas pessoas, né, pode ser uma filha e uma tia. Então, esse cenário é uma novidade para a gente. É importante reconhecer isso. A gente não estava acostumado com essa ideia. A gente não estava esperando isso. Então, entramos, de certo modo, num mundo novo, né? Um filósofo antigo dizia que ninguém pisa na mesma montanha, no mesmo rio duas vezes, Heráclito, né? Que o mundo está sempre mudando. Eu concordo, ele está sempre mudando. Só que, geralmente, ele está mudando de maneira incremental, de maneira um pouco mais lenta. Geralmente, pelo menos no que temos notícia aí nos últimos 50 anos, pelo menos. Mas a própria história do planeta, né, mostra que houve momentos mais radicais de mudança. São 3,8 bilhões de anos de pesquisa e desenvolvimento da natureza, né, dentro do nosso planeta. Então, muitas mudanças aconteceram, houve fases, né, de extinção em massa de muitas espécies, e a nossa mudança atual está longe de ser um momento como esse, pelo menos até aqui, né, de um momento de mudanças tão severas para o planeta, acarretando extinções em massas, né? Nós estamos tendo uma mudança significativa, sim, em nossas vidas, na nossa economia, né? No nosso comportamento, na nossa forma de pensar também, mas isso não representa algo tão diferente em relação àquelas mudanças que já aconteceram no planeta ao longo da história. Então, quando a gente fala de mudanças, a gente precisa fazer um exercício importante, que é o exercício de cenários, de criar cenários. Tá? O que são cenários? Cenários são hipóteses, né, imaginadas do que pode vir a acontecer. Ok? Mas para a gente criar cenários, criar novos cenários, nós sempre temos que observar o que está acontecendo agora, no momento presente. Então, o que está acontecendo, né? Como isso aqui está acontecendo e por que isso está acontecendo. Então, não deixa de ser um exercício filosófico, né? Oportuno, para entender um pouco esse momento que a gente está vivendo, quais são os desdobramentos disso, como é que isso impacta na gente, como é que a gente reage a isso, como é que a gente lida com isso, né? Então, são elementos que precisam ser trabalhados, e a ferramenta de construção de cenários ela é muito útil para a gente se familiarizar com diferentes hipóteses, incertezas. Ok? Então, vamos em frente aqui, falando um pouco sobre essa metodologia de cenários. Pegando aqui uma lanterna, fazendo uma analogia, né? Então a gente está aqui numa situação de penumbra. E a gente pega uma lanterna, acende ela, e ela tem um foco, né, de luz mais concentrado. Isso é o que a gente chama de cenário provável. Geralmente esse cenário provável ele é um incremento da nossa realidade atual. Ok? Então é uma possibilidade futura, mas ela não representa uma mudança tão significativa em relação ao que está acontecendo hoje. Existe um espectro um pouco mais amplo, né, que a gente costuma dizer que há duas alternativas, tá? Que é um cenário preferível, de uma perspectiva otimista, né, e um cenário também pessimista, dentro de uma lógica indesejável, né? Nós não queremos isso. Tá? Então, há 8 meses atrás, né, há um ano atrás, nós jamais teríamos pensado, o grosso da sociedade, né, não teria pensado que isso poderia estar acontecendo. Isso foi previsto, sim, por alguns grupos de cientistas, né? Existe até um documentário
sobre pandemia, falando que cientistas epidemiológicos, né, junto com Bill Gates, por exemplo, já previam isso. Mas para todos nós, a grande maioria, é uma novidade o que está acontecendo. E quando a gente fala de cenário preferível, a gente gosta de pensar, por exemplo, na descoberta da vacina, uma vacina que efetivamente funcione, e que seja produzida em larga escala, né, e que consiga alterar essa realidade que a gente vive hoje, que é uma realidade de isolamento social, né, de quarentena. E quando a gente fala em um cenário indesejável, a gente está falando também de um cenário possível, que é uma vacina que possa ser inventada ou que não foi inventada, mas que não tenha um resultado efetivo, né? Que a gente não, digamos, consiga obter a imunidade a partir dela, né? Bom, então, esses são os cenários que a gente observa, né? E isso está dentro de uma dimensão que a gente chama de plausibilidade. São hipóteses de futuro plausíveis. Existem também um espectro mais abrangente ainda, importante reconhecer isso, que são o que a gente chama de wild cards, né? São os cenários surpresas, cenários coringas. Na verdade, as wild cards, elas não é que elas não foram previstas, elas não foram previstas pela maior parte da humanidade, tá? Mas certamente para algumas pessoas isso era uma hipótese, ok? Então a gente pode pensar hoje, refletir um pouco, quais são as wild cards, quais são as situações imprevistas a partir desse momento que a gente vive. E existe também um cenário chamado cisne negro, né? Que digamos assim, é um cenário que dificilmente previsível por alguém, tá? Então, são cenários realmente surpreendentes, né? Muito mais do que as wild cards, ok? Então, isso aqui é uma metodologia de construção de cenários. Quando a gente fala aqui agora, eu vou falar um pouco desse cenário pós-Covid para vocês. A gente está se baseando principalmente aqui nesse espectro do possível, né? Do provável, que é o mais previsível, né? Seja um cenário preferível, seja um cenário indesejável. A gente não vai falar aqui de wild cards nem de cisne negro, ok? Que é o espectro possível, mais abrangente, mas tem uma probabilidade um pouco remota. E aí uma frase de Harry de Giles, que é um pensador de cenários, ele diz o seguinte: não é possível eliminar a incerteza. O máximo que podemos fazer é reduzi-la a um número administrável de hipóteses por meio de cenários. Diante disso, a questão relevante é: o que faremos se tal cenário acontecer? Isso aqui é muito importante, né? Por que a gente fica criando cenários futuros? Por que a gente fica fazendo esse exercício de futurologia? Porque já existe um entendimento de que quando a gente está devidamente familiarizado, preparado para um cenário novo, para um tipo de cenário, né, ou para uma quantidade de cenários, nós temos mais serenidade, nós temos mais calma, nós temos um estado mental e emocional mais tranquilo para lidar com essas situações. Se a gente pensou nessa situação antes dela acontecer, isso pode nos favorecer em relação àquelas pessoas que muitas vezes são surpresas por esses cenários e aí entram num estado de pânico e ficam totalmente paralisadas, tá? Então, essa é a ideia de quando a gente trabalha com cenários, para usar nossa criatividade para imaginar diferentes situações, que são hipóteses, a gente não tem que se apegar nem a um tipo de cenário, nem a outro, a gente só tem que observar o que está acontecendo no momento presente e, a partir desse momento presente, projetar esses cenários, né, para pensar o que eu faria se tal cenário A acontecesse, ou se tal cenário B acontecesse, C, D. Existe um limite para imaginar cenários? Não, não existe. Você pode imaginar quantos cenários você quiser, ok? Sempre que você utilizar essa premissa de não se apegar a um determinado tipo de cenário, a uma hipótese. Bom, falando aqui, né, tem sido feitas algumas análises econômicas a respeito da economia, né? Então, isso aqui é um exercício de futurologia também, de cenário.
que os economistas, os cientistas econômicos fazem muito frequentemente. Então, por exemplo, eles estão identificando que está havendo uma queda muito grande, né, da nossa produção econômica, né, do PIB, e que depois que a situação se estabilizar, num determinado momento, ela vai gerar um crescimento muito grande. Isso aqui foi um cenário produzido mais ou menos no início da nossa pandemia aqui no Brasil, né, quando a gente realmente caiu a ficha de que havia uma crise sanitária seguida de uma crise econômica. Então, muitos economistas se lançaram a construir esse tipo de cenário. Então, isso aqui é um cenário completamente otimista. Tá? E aí, uma economista chamada Mônica de Bolle, logo na sequência já fez um vídeo criticando esse cenário, dizendo que ele não estava alinhado com a realidade, com a ciência, o que a ciência estava dizendo. Tá? Então, ela estava falando a respeito desse estudo importante que saiu na Science, na revista Science, né, de pesquisadores de Harvard, falando que é muito possível, muito provável que nós tenhamos quarentenas intermitentes, no mínimo até 2022. Tá? E, vamos dizer assim, desconstruindo um pouco aquela ideia otimista que eu mostrei agora há pouco para vocês. A não ser que se tenha a descoberta ou a invenção de uma vacina rapidamente, uma vacina efetiva, né, que gere resultados promissores para estabelecer uma normalidade como a gente conhecia, então isso é um cenário remoto. Né? Isso não é um esses cientistas, de acordo com esse estudo, eles identificam esse cenário como sendo um cenário otimista, né, mais difícil de ser alcançado. Mas o fato é que a gente tem uma situação em que a vacina, se ela for descoberta, ela não vai ser tão efetiva, né? E essa situação de baixa efetividade ou de não haver uma vacina gera uma série de mudanças na nossa infraestrutura de saúde, mudanças econômicas e mudança também na preocupação da família com a subsistência, né, na possibilidade de criação de uma renda básica, enfim. Então, esse foi um estudo importante, né, que saiu aqui em abril, né, e ele vem cada vez mais se mostrando adequado, ele se mostrando sendo validado, né, vamos dizer assim, pelo que está acontecendo. Tá? Então, essa é a Mônica de Bolle, essa economista que faz essa crítica. Acho que é importante, depois a gente compartilha essa apresentação para vocês poderem olhar o vídeo dela mesmo. Né? Então, ela mostra aqui esse gráfico como sendo uma perspectiva muito otimista. E ela fala aqui uma coisa importante, né, que infelizmente isso decorre do paradigma econômico que a gente vive, onde existe uma visão muito simplista, né, da relação entre famílias e empresas, né, e firmas. Então, as famílias demandam produto e pagam por serviços e produtos oferecidos pelas empresas. E as empresas demandam fatores de produção ou pessoas, né, que vão produzir, e as pessoas da família recebem por esse fator, por essa oferta de fatores de produção. Ok? Então, essa é uma visão muito simplista que domina boa parte da cabeça, né, do paradigma dos economistas da atualidade. Tá bom? Sendo que a realidade é muito diferente. Já disse um economista matemático e estatístico romeno, Georgescu Huygens, né? Há mais ou menos 50 anos atrás, ele publicou uma obra interessante chamada Economics, Entropy and Environmental. Ele fala de que uma coisa muito interessante, de que com o passar do tempo, né, a humanidade cairia em si, inclusive os economistas, de que a nossa economia ela precisa ser absorvida pela biologia, né, pela ecosfera. E ele falava de uma coisa, um dia a nossa economia vai ser chamada de bioeconomia. E ele falava isso há 50 anos e caiu no descrédito por isso, né, entre os seus colegas, os seus pares, né, dentro do mainstream econômico. E é muito interessante, 50 anos depois, Georgescu está mostrando que estava correto, pelo que a gente está vendo agora acontecer no mundo. Então, basicamente, o que ele dizia? Ele dizia que a primeira dimensão é o indivíduo, nós somos nós, seres humanos. Existe uma hierarquia, né, entre essa dimensão humana e outros sistemas
fora do ser humano, né? Que eu vou explicar aqui para vocês. Então, o ser humano tem uma relação consigo mesmo, né? Nessa pandemia, buscando uma situação de autocontrole, ao invés de um exocontrole, um controle do Estado, e buscando ter consciência das informações do que está acontecendo, ao invés de ser controlado por uma entidade externa como o Estado. Nós temos as famílias, né? Fazemos parte de famílias como uma esfera mais abrangente, e hoje temos que ter todo um cuidado, né? Especialmente com as pessoas mais frágeis da nossa família. Estamos dentro de organizações, né? Especialmente organizações econômicas, que precisam, digamos, gerar lucro, e com isso a gente obtém nosso ganho. Organizações sociais, organizações estatais também. Está havendo uma grande mudança na forma de trabalhar, um transbordamento digital dessas organizações e da sociedade, né, das famílias, novas oportunidades na economia digital, e uma coisa que a gente vai falar mais à frente é a chamada Low Touch Economy. Bom, e existe uma outra esfera do qual as organizações dependem, que é a esfera econômica. Está um pouco ruim de enxergar aqui, né? O branco no amarelo não ficou bom. Mas nós estamos falando hoje do desenvolvimento de uma economia de baixo contato físico, né? Também está havendo uma revisão do papel do Estado, porque percebeu-se que quando a empresa é a locomotiva do Estado, né, o Estado não fica preparado para situações de crise como essa que a gente está vivendo, onde o Estado precisa tomar decisões muito rápidas, né, e as empresas não têm esse impulso. E está se falando agora, retomando a ideia de um capitalismo mais consciente, sustentável, né, também alinhado à preocupação com as cadeias globais de produção que foram colocadas em xeque nessa situação que a gente está vivendo hoje. E fala-se de uma vertente chamada biorregionalismo. Então, eu estou trazendo aqui algumas visões gerais, depois a gente vai aprofundar alguns pontos que são mais importantes. Bem, a outra esfera que está acima da economia é a sociedade. A economia depende da sociedade. E uma coisa importante que define digamos, a nova condição de participação na sociedade, né, de acesso à sociedade, não é mais você viver numa cidade, num centro urbano, é você ter uma boa infraestrutura de internet. Estou falando desse quadro, desse momento que a gente está vivendo. Está acontecendo também, começando a acontecer um êxodo ao contrário, né? As pessoas estão começando a querer buscar, já que não é possível mais desfrutar dos benefícios da cidade, do centro urbano, então as pessoas começam a querer sair da cidade, buscando mais espaço, menos densidade demográfica, buscando a possibilidade de caminhar em lugares arejados, livres, né? E aumenta a consciência coletiva a respeito de tudo isso. E, finalmente, o meio ambiente, como sendo o sistema holo do qual nós dependemos, todos nós dependemos, todos os sistemas dependem do meio ambiente, né? Então, com essa pandemia, cresce também o entendimento de que situações biológicas, né, situações socioambientais, como os hábitos de consumo, né, de determinados alimentos no outro lado do planeta, podem impactar todos nós, né? Então, começa a haver essa consciência, começa a haver esse entendimento de que a gente precisa considerar assim, o meio ambiente não como uma variável, mas como um sistema que determina muita coisa, né? E aí começa a haver uma colaboração global, principalmente dos cientistas, para tentar criar uma vacina, para ter avanços tecnológicos rápidos nesse campo de saúde sanitária, né, de controle epidemiológico. Então, esse é o cenário. Então, voltando aqui naquele vídeo da economista Mônica de Bolle, nós temos duas visões de mundo. Aqui à esquerda, a gente tem uma perspectiva tradicional, né, em que a gente vê as coisas de maneira segmentada. A economia como uma esfera grande, a sociedade como outra, e o meio ambiente como um apêndice. E o que está acontecendo agora é que a gente está sendo obrigado a entender a realidade tal como ela é. A realidade se impõe. Ou seja, a nossa economia depende da sociedade, a sociedade depende do meio ambiente. Bom, e aí o cenário que é previsto a partir
dessa lógica científica, né, dessa lógica biofísica, vamos chamar assim, e não puramente econômica, é de que nós vamos ter um cenário intermitente, com subidas e descidas, subidas e descidas, subidas e descidas, tanto do ponto de vista da pandemia, do comportamento epidemiológico, né, desse comportamento desse vírus, como do comportamento econômico também. Tá? Então, esse é um cenário que está se mostrando cada vez mais real, a partir de países que já conseguiram ter um relativo controle sanitário, né, e foram flexibilizando o isolamento social e já rapidamente, a partir de um nível de infecção, eles já começaram a voltar para uma situação de quarentena, de lockdown. Então, isso mostra que existe ainda uma grande incerteza em relação a um desempenho efetivo, né, de longo prazo em relação à imunidade. Bom, isso aqui é a Mônica de Bolle, né, falando desse cenário. E aí a gente tem alguns condicionantes estruturais desse momento que a gente está vivendo, né? Então, primeiro de tudo, o controle da crise sanitária. Quem conseguir controlar essa crise sanitária mais rápido conseguirá também controlar a crise econômica. Haja vista o que países que conseguiram controlar melhor essa crise sanitária estão, como eles estão se portando e quais são os resultados que eles vêm obtendo. Tá? Surge, então, a ideia de uma economia de mínimo contato físico, né, pelo menos até quando a gente tiver uma solução efetiva para essa situação e poder retornar ao normal, né? Há visões também de que esse normal nunca mais retornará e por mais tempo, assim, quanto mais tempo demorar para a gente voltar a um novo normal, normal antigo, né, que a gente costuma dizer, antes dessa pandemia, quanto mais tempo demorar para isso, mais permanentes serão as mudanças em relação ao nosso comportamento, em relação à nossa forma de pensar e em relação a algumas estruturas sociais, como a forma como a gente trabalha, por exemplo. Então, a gente entra também no momento de recessão global, redução do poder aquisitivo das famílias, muito relacionado com essa economia de baixo contato, com essa crise sanitária. Uma reorganização da cadeia produtiva global, né, regionalização da produção, mais redundância, ou seja, não dá mais para a gente confiar num sistema global de produção, que, por exemplo, deixou muito a desejar agora quando os países precisaram de respiradores, né, e só quem fabricava isso era a China. Então, muitos produtos que nós temos hoje são fabricados pela China e a gente precisa trazer agora para próximo ou para dentro dos nossos limites aqui de país, né, da América do Sul, muitas coisas que a gente trazia de fora. Né? Então a gente precisa começar e trazer e ter redundâncias também, né? Porque caso falhe um, a gente pode contar com o outro. Bom, uma aceleração da transformação digital também está acontecendo, um transbordamento da economia física, né, do contato físico, para uma economia digital. Tá? Além dessa economia de baixo contato físico que nós falamos aqui. E existe uma discussão muito grande sobre se o mundo é mais nacionalista ou mais globalista, mas a gente acredita que essa resposta só poderá ser dada a partir das eleições dos Estados Unidos em novembro. Né? Dependendo de quem vencê-la, a gente vai ter um mundo mais nacionalista ou um mundo mais globalista. E aí, uma reconfiguração geopolítica, um espaço de liderança global cada vez mais ocupado pela China, principalmente porque a China foi a primeira, né, a passar por essa crise sanitária e é aquela que vem sendo, digamos assim, a mais eficaz no controle dessa crise sanitária. Tá? Isso é muito importante. Claro, uma das razões, né, sem querer fazer qualquer tipo de apologia aqui, né, a China, enfim, né? Mas uma das razões é porque é uma ditadura e ela conseguiu estabelecer e impor determinados controles que a gente não consegue, né? Então ela se preocupou em controlar rapidamente essa crise sanitária e agora ela está à frente também no processo de crescimento econômico em relação aos países que foram, ao mundo inteiro que foi impactado por essa pandemia.
ok? Bem, e aí, pessoal, eu estou trazendo para vocês aqui agora um relatório chamado The Winners of Low Touch Economy, né? Os vencedores da economia de baixo contato. Isso aqui, esse é um relatório que a gente vai disponibilizar para vocês também, tá? Ele tem informações muito relevantes para quem trabalha com inovação e para quem quer olhar do ponto de vista apreciativo quais são as oportunidades que estão surgindo nessa nova economia, tá bom? Então vamos lá. Low Touch Economy é um novo estado da nossa sociedade e economia permanentemente alterado pelo Covid-19. É caracterizado pelas interações low touch, né, pelas medidas de proteção de saúde e segurança, por novos comportamentos humanos e mudanças das indústrias, setores, né, mudanças permanentes. E, finalmente, a economia low touch chegou para ficar. Né, oferece oportunidades nunca antes vistas a inovadores preparados para dar passos ousados no momento presente. Ok? Então, esse é um relatório, não vou falar muito para vocês desse relatório, mas basicamente explica, né, o que é essa economia de baixo contato, fala da adaptação da estratégia de organizações que já existem, né, ele oferece um framework para isso, fala de oportunidades para crescimento de curto prazo para essas organizações e fala de oportunidades para novas organizações, né, espaços em brancos, vazios que estão sendo criados, que podem ser ocupadas por novos negócios. Tá? E fala um pouco sobre o futuro também, de 10 perspectivas de peritos sobre esse mundo novo, sobre as oportunidades que estão surgindo. Okay? Bom, isso aqui eu vou passar, eu estou um pouco atrasado aqui no tempo, mas esse slide não tem tanta importância assim. Mas basicamente ele diz aqui bem rápido, né, que as medidas de saúde para controle sanitário estão gerando muitas mudanças no comportamento humano e também disrupção econômica, né, quebra da demanda, tá? Em função também do comportamento social, da mudança do comportamento, né, e também em função das medidas de saúde. Okay? Então, isso gera um ciclo, digamos assim, de retroalimentativo que vai levando uma série de mudanças, algumas de curto prazo, outras de médio e longo prazo e outras permanentes. Esse é um outro gráfico que mostra, né, que aquela previsão aquela previsão que eu mostrei para vocês dos cientistas de Harvard, da Science, estava correta. Né? Então, aqui existe, por exemplo, um horizonte de início de uma vacina, né, para início de 2021, amplamente adotada. Mas até lá, até que isso aconteça, olha, a gente vem aqui numa queda econômica, né? Depois para uma subida leve, depois uma descida, perdão, ao contrário, gente, desculpa. Aqui uma queda dessa situação de isolamento social, né? Depois uma subida para uma espécie de segunda onda, né? Que a gente pode vir a ter, e aí somente com a vacina que vai ter uma redução. E mesmo assim, acreditando que essa vacina vai ter a eficácia que a gente gostaria que ela tivesse. Okay? O que está acontecendo no mundo das empresas hoje? Então, nós temos aqui... Deixa eu só tirar isso aqui. Nós temos aqui empresas como Victoria's Secret declarando falência, Zara fechando 1.200 lojas, La Chapelle retirando 4.391 lojas, Chanel está parada, Hermes está parada. Então, uma série de empresas globais fechando. Nike tem um total de 23 bilhões em dólares para a segunda etapa das demissões. Gold's Gym declarou, as academias de um modo geral, né, declarando falência, quebrando. Fundador do Airbnb falou que por conta da pandemia, 12 anos de esforço foram destruídos em 6 semanas. Né, até o Starbucks anunciou o fechamento permanente de 400 lojas. WeWork também não está em uma ótima situação. Então, esse é o mundo que a gente está vivendo hoje, né, com severas quebradeiras aí de empresas. Uma outra coisa importante é que a gente está falando agora de uma economia de segurança e essencialidade. Tá? Então, essa é uma reflexão. Aqui a gente tem um gráfico, uma matriz, onde a gente tem aqui na dimensão, no eixo X, né, a gente tem atividades pouco importantes e atividades essenciais aqui. Então, pouco importante, 1, 2 e 3. Essenciais, 4, 5 e 6.
E tem aqui um eixo Y em relação à segurança frente à saúde. Então, existem atividades de alto risco, 1, 2 e 3, médio risco, 4, 5 e 6, e atividades consideradas seguras, 7, 8 e 9. Ok? Então, falando um pouco disso, tudo que está aqui, que é de baixa importância, e de alto risco e médio risco, é considerado uma economia não essencial de contato físico, ou seja, muito contato físico para coisas que não são essenciais. Ok? Quem está aqui nesse vermelho está sendo altamente impactado nesse momento. Tá? Ou seja, também quem vai criar algum tipo de negócio agora, algum tipo de inovação, não deve criar aqui. Tá? Assim, não é aconselhável. A não ser que você já participe de outros, digamos assim, dos próximos que eu venho a dizer aqui. Eu vou falar de uma outra, chamada tecnologias habilitadoras, que podem vir a ajudar essa região vermelha. Tá? Então, nasce também aqui a economia do essencial, que é de alto risco e médio risco. Estou falando do verde aqui, ó, economia essencial de contato físico. Então, por exemplo, atividades de saúde, atividades profissionais médica, enfermagem, né? Então, são atividades que a gente depende muito fortemente, ainda mais numa crise como essa. E de médio risco são atividades como supermercado, delivery, né? Esse tipo de atividade que nos mantém vivos também, nos alimentando, né? Bom, e aqui existe uma outra economia chamada economia digital, né? Que essa sim foi a menos impactada, não só foi menos impactada, foi impactada positivamente, que é considerado seguro e pode ser tanto pouco importante como essencial. A exemplo Netflix, né, por exemplo, né, ou vídeos streaming, que a gente não precisa da Netflix para sobreviver, né, se bem que tem para algumas pessoas diz que sim, né? Mas ela teve um grande crescimento aí em função dessa pandemia toda. Tá? Mas não é considerada uma atividade essencial dentro dessa escala aqui. Okay? Então, essa matriz ela ajuda a posicionar um pouco. E aí existem as atividades, as tecnologias ou infraestrutura habilitadora, que, digamos assim, permitem, hoje dão acesso, né? Então, permitem, por exemplo, a essa região vermelha aqui, reduzir o seu impacto, participar mais, né? Permitem à região verde também poder desenvolver o seu trabalho com o menor impacto possível. Então, só para ilustrar para vocês aqui, eu coloquei aqui alguns exemplos. Então, na região vermelha aqui, a gente tem entretenimento coletivo, né? Toda situação de aglomeração, transporte coletivo, turismo, academias, escolas, atividade de médio risco, restaurante, salão, comércio informal, né? Cadeia automotiva, construção civil. Então, está aqui. Essas atividades, elas vão retornar? Vão retornar, só que para elas retornarem bem, elas vão precisar de toda uma infraestrutura habilitadora para isso, né? de cuidado com saúde, segurança e tudo mais. Aqui no verde, todas essas atividades que estão aqui, elas não pararam. E dizem até que elas foram potencializadas por essas tecnologias habilitadoras. Então, por exemplo, daqui a algum tempo a gente vai ter a telemedicina, muito fortemente consolidada, né? E nós vamos ter também operações médicas, cirúrgicas, sendo feitas por robôs, né, controlados por médicos à distância. Tá? Então, as tecnologias habilitadoras, elas possibilitam a manutenção desses serviços aqui com baixo nível de contato ou até sem nenhum contato. E a economia digital, aqui em cima, né, ela nasceu em função dessas tecnologias habilitadoras. Então, a vinda da internet 5G agora, por exemplo, deve possibilitar muitos avanços aqui também nessa economia digital aqui em cima, que é o azul. Tá? Aqui eu botei azul porque está nadando abraçada. Está crescendo essa economia aqui agora, nesse momento. Bom, falando um pouco dessa situação, né, economia de baixo contato físico, isso aqui é na China, depois do retorno, tá? Depois da flexibilização.
e muito possivelmente nós vamos ver essa situação aqui no Brasil também, né? Cabines de descontaminação, aqui no caso de aeroporto, mas a gente eventualmente vai ver isso em outros lugares também. Aqui, novos designs para aviões, né, onde as pessoas não vão ter contaminação, não vão ter contato físico. Aqui um relógio criado, né, em Hong Kong para monitorar se a pessoa cumpriu os 15 dias, os 14 dias de quarentena antes dela ter contato com as pessoas. Enfim, aqui restaurante, separando as pessoas, né, por cabines. Aqui nós temos um relógio que apita quando você se aproxima muito de alguém, por exemplo. Aqui os novos cinemas ou teatros, dando espaçamento entre cadeiras, entre pessoas, né? Aqui, pessoal, equipes especializadas em descontaminação de salão de cabeleireiro, por exemplo. E aqui, casamentos, né, reuniões sociais, reuniões familiares acontecendo via plataformas digitais, né? Isso aqui são alguns designs, algumas ideias que estão surgindo. Então, você se imagine utilizando esse modelito aqui, que bastante bonito, interessante, né? Mas tendo em vista aqui a sua proteção, um face shield, né, sunglass aqui, que vai permitir também você não respirar as gotículas que vêm do outro. Aqui estruturas de vidro, né, para a gente poder abraçar os nossos pais, os nossos avós, que são os mais frágeis, né, os grupos de risco nessa situação. Tá? Isso aqui já são coisas que estão sendo prototipadas pelo mundo. E aqui um restaurante, né, que tem cabines individualizadas para você não perder a sua companhia enquanto você almoça. Bem, para isso aqui tudo para falar para vocês como isso está impactando, né, as empresas, as organizações hoje. Tá? Eu vou avançar aqui porque isso aqui não é o mais importante. Eu estou um pouquinho atrasado aqui no tempo, pessoal. Me perdoem por isso. Então, falando aqui agora de inovação, tá? Que é como é que a gente transforma uma situação negativa numa situação positiva, né? Através de uma metodologia, usando tecnologia ou não, tá? Mas a ideia aqui é a gente transformar uma situação negativa numa situação positiva. Por isso é que vocês vão partir desse desafio agora de um problema, né? Uma situação negativa que está incomodando, que está gerando algum tipo de estado emocional negativo nas pessoas, né? E vão tentar transformar essa situação criando uma solução para ela. Bom, isso aqui é um novo centro urbano, né? Ruas vazias, ou então, digamos, com algumas pessoas aqui transitando, mas com máscaras e proteções. Aqui esse slide ele mostra os setores, né, os 6 gatilhos para as oportunidades que estão acontecendo nesse momento agora, né? Então aqui, por exemplo, nós temos uma mudança na indústria. Então, assim, as indústrias, para elas poderem continuar operando, elas estão passando por uma grande mudança, principalmente em relação à ergonomia, em relação à segurança do trabalho e tudo mais. Nesse segundo aqui, a gente está vendo novas regulamentações nascendo, né, permitindo aquela economia essencial de baixo contato físico, a economia não só não essencial, mas toda a economia de contato físico, interagir à distância, né? Então, por exemplo, telemedicina, serviço advocatício à distância, né? Então, serviço de autenticação, de firma, de cartório, por exemplo. Então, toda a nossa legislação ela vai ter que ser modificada agora para permitir, né, que nós não tenhamos mais que ir ao Detran, por exemplo, a um cartório, né, para obter o comprovante de pagamento do licenciamento do carro ou a nossa CNH, né? Enfim, isso a gente vai poder fazer essas atividades à distância, ok? De acordo com essa premissa, né, com esse cenário de low touch economy que nós estamos falando aqui. Novos comportamentos do consumidor. Então, basicamente, essa é a principal resistência que está sendo eliminada, né? Então, todo mundo que tinha uma resistência ao digital
né, a compra online, a fazer reunião à distância, a fazer aula à distância, agora essa resistência está sendo eliminada por essa crise. Tá, ok? Então, isso também gera, isso aqui gera mudanças de longo prazo. Então, a gente acredita que depois dessa pandemia, a gente vai sair para um mundo onde as pessoas vão ter consolidado esse hábito de consumo à distância. Vai haver o ensino presencial? Vai, né? Vai haver um ensino híbrido, na verdade, né? Momentos presenciais, momentos à distância. Então, essa é a previsão que tem sido feita a partir desse cenário atual. Mudanças sociais também aqui, né? Então, especialmente buscando digamos, uma consciência social, né? De modo que a gente não tenha aglomerações, né? Então, vai haver cada vez mais essa preocupação, né? E tecnologias serão desenvolvidas para isso, como aquele relógio, né? que identifica, que apita quando chega pessoas perto. Novos recursos e assets são, digamos, infraestrutura atual instalada, né? Isso aqui não vai haver grandes alterações, e nem as tecnologias. Não é por causa da pandemia que serão inventadas novas tecnologias. O que está acontecendo é que está havendo um aceleramento de tecnologias que já estavam sendo desenvolvidas, né? Então, todas as tecnologias relacionadas com a economia digital, elas estão tendo um avanço muito mais rápido daqui para frente. Okay? Então, a gente vai falar um pouquinho disso agora também. Bom, está acabando meu tempo, mas uma coisa aqui muito importante. Está havendo uma queda, sim, na demanda de muitos serviços, né, de muitos produtos, mas outros produtos novos que estão sendo criados. Está havendo um crescimento na demanda. O que é importante a gente entender aqui? Essencial. Então, as necessidades subjacentes, as necessidades fundamentais, elas ainda estão lá. Tá? Então, quando mesmo uma empresa que era de baixa, atendia uma economia, né, de não essencial, né, de baixa importância, ela tem que focar agora em qual a necessidade fundamental que ela estava atendendo. Tá, ok? Então, aqui a ideia é a gente focar no chamado job to be done. Toda pessoa, todo ser humano está querendo fazer alguma coisa, né? Todo ser humano tem necessidades fundamentais, que está procurando resolvê-las, está procurando atendê-las. Então, ao invés de você focar na solução de como você estava, como estava sendo resolvido, atendida aquela necessidade, você começa a olhar de novo para a necessidade e encontrar novas formas de satisfazer aquela necessidade, ok? Então, por exemplo, aqui, as pessoas continuam precisando se desconectar do trabalho, né? Elas precisam se conectar com seus familiares, né? Não mais fisicamente, mas a necessidade está latente, ela permanece. As pessoas precisam conhecer novas pessoas, elas precisam ter novas experiências. Tá? Então, enfim, aqui é só uma ilustração, né, por exemplo, de algumas iniciativas que estão sendo feitas no sentido de mudar a forma de atender as necessidades, mas continuar atendendo as necessidades. Ok? Coisas que reduzem o estresse, enfim, coisas que vão ajudar as pessoas, a conveniência, né, que vão permitir a pessoa consumir na casa dela, não mais indo a um local. Tá? Então, isso aqui é um pouco dessa mudança que está acontecendo, e que, quando se cria um produto novo ou um negócio novo, tem que se pensar nisso. Qual é a necessidade fundamental? Qual é o problema que eu estou tentando resolver agora de uma forma diferente? E aí, o primeiro passo é monitorar o que vem sendo chamado de novo normal. Esse monitoramento ele deve ser constante. Tá? Por quê? Porque os cenários eles vão mudando com o tempo, né? Então, lembrando que a gente sempre trabalha com diferentes cenários, diferentes hipóteses, e à medida que a gente vai observando esses cenários acontecendo, eles vão se confirmando, tá? Ou um tipo de cenário vai se confirmando em detrimento de outro. A partir do momento que você observa o cenário, você consegue identificar oportunidades.
nesse cenário. Tá? E a partir do momento que você identifica oportunidades, você entra num processo de criatividade, de criação, validação e lançamento. Tá bom? Então, essa é a ideia. Então, primeiro de tudo, está atento a esse cenário que está sendo modificado, né, que está sendo construído, que está emergindo, né, esse futuro que está emergindo, identificar oportunidades e validar essas oportunidades e essa solução que você está querendo criar com esse lançamento. Ok? E aqui uma frase para... A gente está entrando aqui já no final. Acho que uma frase que vale a pena citar, essa frase do Peter Diamond, né? Ele tem um TED interessante. Ele é um dos fundadores da Singularity University, que é uma escola futurista de negócios, né? Olhando para grandes impactos, né? Para impactar bilhões de pessoas no mundo, resolver os grandes problemas do mundo, né? E ele fala: escassez é circunstancial. Tecnologia como meio, né, não como fim, é uma força libertadora de recursos capaz de gerar abundância. Não se trata de escassez, mas de acessibilidade. Como podemos, através das tecnologias exponenciais, capturar a energia solar de um planeta, em um planeta que é banhado diariamente por 5.000 vezes a quantidade de energia que ele precisa em um ano? Se temos energia abundante, temos água e alimentos abundantes. Então, isso aqui é uma ideia que ele traz, de que a tecnologia ela permite que nós eliminemos uma situação de escassez. Tá? Então, a tecnologia, nesse momento que a gente está vivendo, está sendo muito importante para a gente não perder o contato social, para a gente manter a conexão com nossas famílias e também para a gente criar novos negócios. Tá bom? Hoje nós temos mais tecnologia, mais, digamos, qualidade de vida, né? Qualquer pessoa que tenha na sua casa energia elétrica tem mais qualidade de vida do que uma pessoa que vivia há 200 anos atrás, um rei, por exemplo, que vivia 200 anos atrás, que não tinha energia elétrica, né? Que não tinha televisão, que não tinha uma série de confortos, olhando do ponto de vista da qualidade de vida exterior. A gente não está entrando aqui no assunto qualidade de vida interior, né? Para mim são duas coisas diferentes. Mas hoje todo mundo pode ter mais acesso a um smartphone, né? A energia elétrica, tem uma geladeira. Muitas pessoas, claro, tem pessoas que não têm, né? Muitos benefícios que nós temos. Mas uma das coisas que a tecnologia também pode nos ajudar é como levar esses benefícios para essas pessoas que não têm isso. Tá? Então, esse é um princípio. Tecnologia não é um fim, ela é um meio, né, para liberar uma situação de escassez e transformar numa situação de abundância. E uma outra e última frase aqui, de um pensador também da Singularity University, Salim Ismail, escritor de um livro chamado Organizações Exponenciais. Ele fala que a confluência de tantos desenvolvimentos atuais, né, de tecnologias que estão sendo feitos, torna o momento presente o melhor momento para se empreender, né, para ser empreendedor. As tecnologias de aceleração, financiamento coletivo, incubadoras, fábricas e computação em nuvem tornaram mais rápido, melhor e mais barato ser empreendedor. Então, a tecnologia também possibilitou as pessoas empreenderem mais. Tá? Então, essa é uma outra coisa interessante. E essa pandemia, esse momento que a gente está vivendo, traz muito fortemente isso. Deixa eu só voltar aqui como ideia final desse... Então, uma redefinição forçada para a nossa sociedade é a oportunidade perfeita para explorar novas áreas de crescimento. Mudança de comportamento, nova regulamentação, adoção acelerada de tecnologia, é o momento que os inovadores esperam. Tá? Ou seja, a crise apesar de todo esse sofrimento que está acontecendo, que é muito negativo, né, que realmente nos impacta as nossas vidas, o nosso ânimo, a nossa qualidade de vida interior, então, apesar de tudo isso, também um momento propício, né, para o nosso crescimento pessoal, moral, espiritual, tá?
e também para a criação de um negócio, para a criação de um empreendimento que possa ajudar outras pessoas no mundo, além de nós mesmos. E para finalizar, eu trouxe aqui um quadro do Gerd Leonhard, que é um futurologista importante, né, que diz que a humanidade irá mudar mais, né, nos próximos 20 anos do que ela mudou nos últimos 300 anos. E eu mostro aqui um vídeo bem rápido para vocês, para finalizar. Infelizmente ele está todo em inglês, né, eu não consegui traduzi-lo, mas eu espero que pelas imagens aí, quem tiver dificuldade com o idioma, realmente eu peço desculpas, mas que faça aí uma reflexão a respeito das imagens. Tá ok? Vamos lá. Once upon a time, business as usual was often good enough. No more. Where we are going, good enough is dead. In a world where everything is connected, where everything is equally excellent, where performance is reaching perfection, there's only one space left to innovate in: you. Right now, you are a central point in the raging tornado of change fueled by digitization, mobilization, augmentation, disintermediation, automation. Well, the list goes on. Science fiction is becoming science fact. Think about self-driving cars or computers that can learn and think. The way we work will never be the same. The skills we need will be dramatically different. Winning or losing are now happening faster than ever before. So what's your response? How will you discover new opportunities in one of the most transformational times in human history? Are you driving change, or are you being driven by it? Disruption has become the new normal. With change, it's always gradually, then suddenly, well, things really have stopped happening gradually. This change is exponential. Everything that used to be dumb and disconnected is now wired and intelligent. Cars, cities, ports, farms, even our bodies will be wired with sensors and will talk to each other. These game changers are also combinatorial. They amplify each other, creating a perfect storm of change. Quantum computing fuels big data. The Internet of Things fuels artificial intelligence and deep learning, which fuels robotics. However, anything that cannot be digitized or automated will become extremely valuable. Human-only traits such as creativity, imagination, intuition, emotion, and ethics will be even more important in the future, because machines are very good at simulating, but not at being. Yes, robots and software will do some of our work, but this will allow us to focus on things that cannot be automated. To imagine change squared, you've got to start engaging more with what might be, not just with what is. Immerse yourself in the immediate future, 5 to 7 years out from today. We need to go beyond technology and data to reach human insights and wisdom. Technology represents the how of change, but humans represent the why. The future is about holistic business model. The opportunity is to be liquid, to learn just in time, not just in case, not single improvements, but complete transformations, not individual systems, but new ecosystems. Humanity is where true and lasting value is created. We will engage, relate, and buy things because of the experiences they provide, because of their transformative power. The future doesn't just happen, the future gets happened. The new way to work is to embrace technology, but not to become it. The future is in technology, yet the bigger future lies in transcending it. Let's live and lead from here. Beleza, pessoal. Acho que é isso. Tentei passar um pouco aqui uma visão futurista, mas alguns elementos aí para a gente começar a construir um cenário dentro de nós mesmos, né? Esse cenário sempre é uma hipótese,
é uma aposta, tá bom? Então, aí aqui são alguns elementos que podem ajudar vocês. Legal, André. Fiquei muito animado. Já imaginando a quantidade de projetos que pode sair aqui do desafio. Pessoal, a gente está aberto para perguntas. Podem abrir câmera, podem fazer pergunta abrindo o microfone mesmo. Se conectem e aproveitem esses minutinhos que faltam aí. Tem alguém? Não fiquem. Podem elogiar também, com o microfone aberto, não precisa ser só por chat. Todo mundo com vergonha? Boa. Ó, tá todo mundo elogiando no chat. Boa noite, tudo bem? Prazer, meu nome é Guilherme, sou estudante da UFSCar do Campus de Araras e achei muito boa a apresentação. Parabéns para o André, parabéns para você, Matheus, pela organização. Estou bem animado, os conteúdos parecem já estarem bem organizados e já tem bastante ideia vindo e bastante lugar já para pesquisar. Então, parabéns e estou muito animado para começarmos esse desafio aí. Legal, Guilherme. Nós é que agradecemos aí pelo seu incentivo. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Ana Tilde. Tudo bem, Ana? E eu tenho uma pergunta a respeito do que a gente vai considerar como inovação nesse programa. Porque o grupo no qual eu faço parte, com o qual eu me inscrevi para participar aqui, vem produzindo máscaras de proteção individual, simples assim. Mas a gente se propõe a fazer isso de uma maneira com as premissas da economia solidária. E aí conseguir trazer alguma inovação, sim, para os produtos que forem oferecidos ou para algum tipo de serviço, mas a gente está vendo mais inovação na forma de fazer isso. E aí eu queria entender como é que vocês veem esse cenário. Quando eu assisto essa apresentação, para mim só confirma, mas eu queria ouvir isso de você. Legal, Ana. Então, assim, a gente trabalha muito com o conceito de inovação centrada no ser humano. Tá? Muito importante. A tecnologia é só um meio, né? Vamos desendeusar a tecnologia, né? A tecnologia ela é importante porque ela nos permite, ela potencializa a nossa capacidade de resolver problemas. Mas se a gente não resolve problemas humanos, né, necessidades humanas, a gente não está fazendo nada. A tecnologia é só um asset, é só um adereço, não vai fazer a diferença. Então, o foco é resolver situações, né, problemas. Então, a sua solução está muito interessante para o desafio, né, porque ela está focada na economia, na low touch economy, no controle da crise sanitária, enfim, como a gente consegue proteger as pessoas, né, numa situação como essa. E a inovação ela pode ser além de um produto, ela pode ser na forma de se fazer também, né, no método de construção de um produto. Tá? Então, tudo isso você vai ter oportunidade de refletir, até de desconstruir um pouco o que você já fez, para ter novas ideias, para ter novos insights, tá bom? Mas tá ótimo, assim, eu acho que a ideia que vocês vêm tendo é fantástica e muito adequada a esse momento. Quer falar alguma coisa, Matheus? Não, o que eu coloco, acho que é interessante para todos os grupos, é realmente conversar com os usuários. E usuários, por exemplo, nesse caso da máscara, a gente vai ter todo tipo de usuário, entendeu? Pode ser um idoso, pode ser uma pessoa mais nova, pode ser uma criança, pode ser empresários que estão precisando de milhões de máscara para conseguir a empresa rodar. Então, tem várias situações que eu acho que vocês conseguem se aprofundar, entendeu? E aí eu recomendo isso para soluções de todos, entendeu? Tipo, se aprofundem, conversem com as pessoas que vão utilizar aquela sua solução.
Porque às vezes você não percebe se você não conversa, se você não pega o dia a dia da pessoa. É bem um dos slides do professor ali. Você tem que olhar a rotina, que vão surgir alguns insights. Tinha alguns pinguinhos ali. Então, é bem importante esse contato com a pessoa que você vai estar ajudando, esse design centrado no usuário. Tá, tem uma pergunta no chat aqui interessante, do Carlos. Professor André, tem uma dica para identificarmos problemas daqueles bem cabeludos? Cara, tenho. A dica é... Tem dois movimentos que você pode fazer. O primeiro é olhar para dentro de você, né, e ver o que te incomoda. Tá? O que te incomoda? Porque muitas vezes, se te incomoda isso bastante, é porque não existe uma solução também para isso. Ou porque ninguém criou, ou porque a solução que está aí não é uma solução efetiva, ela não resolve o problema. Tá? Então, olhar para dentro e sacar alguma coisa dentro de você. Né? O que te incomoda realmente. Isso também é uma dica, porque daí você vai tirar a energia do seu coração para resolver esse problema. Tá? Para te manter entusiasmado rumo à solução de um problema. Então, esse é olhar para dentro. Olhar para fora é quando você observar. Observa situações em que as pessoas estão incomodadas, estão insatisfeitas, estão criticando algo. Né? Então, ter esse olhar apreciativo, sempre. Observativo, né? Tá sempre observando, com essa curiosidade, mas pegar o lado bom das coisas. Né? Então, poxa, o cara está criticando isso, está achando ruim. Pô, mas vamos entender por que ele está criticando, qual é a história que está por trás disso, quais são os sentimentos e emoções que estão por trás disso, qual é o significado que eu extraio disso, né? E será que isso é só um problema dele ou outras pessoas têm esse problema? E a partir do momento que você identifica de fato um problema e não foi solucionado, aí você pode criar uma solução para isso. Então, não tem uma receita de bolo, é observação, né, e reflexão, discernimento. E aí, pessoal, quem mais? Acho que tinha mais uma pergunta aqui no chat. Tinha, mas eram perguntas sobre a organização do desafio, eu fui respondendo no chat. Tá, Matheus, tem um slide que eu gostaria de voltar aqui bem rápido, só para deixar ele bem demarcado na cabeça do pessoal. Tá bom. Posso voltar ele rapidinho aqui? Para a gente não esquecer isso. Peraí. Você tem mais 2 minutinhos, tá, André? É isso aqui, ó. Tá? As pessoas continuam precisando, né, descansar, desconectar do trabalho, né, encontrar novas pessoas, se mostrar nas redes sociais, né, mostrar o que estão fazendo, aprender algo novo, ser servido, reduzir o estresse, né, se sentir compensado pelo trabalho, pertencente a um grupo. Então, as necessidades humanas não mudaram, ok? Esses aqui são, hoje, né, algumas iniciativas no sentido de tentar satisfazer essas mesmas necessidades humanas, por exemplo, de uma forma diferente. Né? Então, assim, através de uma tecnologia à distância, né, uma plataforma online, um streaming, realidade virtual, por exemplo, tá bom? Então, assim, de novo, os problemas são humanos, são as pessoas que têm os problemas, né? A tecnologia, ela pode ser um meio, mas se você não cria, junto com essa tecnologia, um design, né, que satisfaça, que resolva esse problema, não acontece nada, tá? Então, esse eu queria mostrar para vocês aqui, como reflexão final. Pensem na necessidade humana. Esse é o nosso oriente, é o que nos orienta. Legal. Pessoal, vou fazer a última interação aqui no Menti para a gente finalizar, tá bom? E aí a gente acaba. Vou compartilhar a tela aqui. Já preparem como que vocês estão saindo do evento. A abertura, ó, vamos lá.
tem que entrar aqui, ó, no www.mente.com e usar o código 199069. Acho que é legal entrar pelo celular, pessoal, pelo smartphone, enquanto vocês veem na tela aí quem não estiver usando smartphone, né? Para vocês terem duas telas, uma para inserir a informação e outra para visualizar a tela. Vamos lá. Inspirada, carente de sucesso, conquistando, conhecimento, motivado, transpirando vontade, carente de sucesso, conquistando, motivado, não sai ainda, empolgado, esperança, melhorando, maravilhada, realizado, preocupado. Nossa, tá rodando muito. Vamos respondendo aí que daqui a pouco eu leio. Tá difícil. É gostoso. Boa, galera. Missão cumprida. E agora a gente se prepara para uma grande jornada aí. Para colocar a mão na massa. O foguetinho aí apareceu de novo. Eu vou descobrir quem bota esse foguete aí. Para uma grande jornada aí. Para a gente trazer soluções. Vai ser uma coisa bem intensa, bem divertida, sem perder o foco, né? A gente sabe que é uma situação muito séria também. Foquem nas pessoas e vejam como não pode ajudar elas. Agora o pessoal tá brincando com os emojis. Vamos lá. Ideias fluindo, aprendendo, ansioso, inspirado, com várias ideias. André mudou minha vida. Olha o feedback aí, André. Ansioso. Oi? Espero que para melhor. Pode ser, né? Querendo ganhar, fogo no parquinho, carente de sucesso, animada, consciente, sonhadora, engajada, ansiosa, 172, a 1000, ansioso, aprendendo, desafiando, pensativo, instigado, reflexiva. Aí, galera, é a foto da nossa saída, como a gente está. Acompanhe a gente nas redes sociais. A gente também vai interagindo no grupo do Telegram lá. Não deixem de entrar nele, tá bom? Vamos lá. Eu acredito que vocês já estão entrando no grupo do Classroom também. Lá já vai ter os materiais. O André vai estar enviando a apresentação para mim. Também os slides. A gravação, eu acredito que a gente já vai ter ela amanhã de manhã, tá bom? Que tem um pouquinho de edição, até baixar, subir no YouTube. Mas também para quem que já quiser ver a gravação pronta, assim, ao vivo, né? A gente estava transmitindo no Facebook na página do desafio, então dá para acessar lá, tá bom? É isso, galera. Boa noite. Muito feliz com o início do desafio. Vamos para cima, fazer acontecer. Obrigado, hein? Valeu, gente. Um grande abraço para vocês. Boa noite. Grande desafio para vocês aí. Muito sucesso nessa inovação. Valeu, boa noite. Parabéns. Até a próxima. Na quinta-feira é a próxima palestra, hein? Se preparem. E sábado de manhã é outra com o André de novo. E aí vai ser workshop. Vai ser animal. Valeu então, pessoal. Boa noite aí. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.